Hello, hello. Basic One students, ladies and gentlemen. Parece que vai começar o espetáculo no circo, né? Oh my God. Okay, people, let's see the grammar part on page 128. This is the present simple unit 3B. In this unit, we study questions, making questions, muito importante, né? Making questions. O que seria de nós se não pudéssemos fazer questions? Ok. Aqui, people, nós chamamos essas questions de yes, no. Por quê? Porque a resposta, ela sempre começará com yes ou com no. Tá? Há algumas coisas muito importantes aqui que nós precisamos tratar. Vamos ver? Olha só. Para yes, no questions, né, nós sabemos já que o present simple tem dois momentos, o momento do plural, incluindo o I, e o momento do singular, he, she, it, não é isso? No primeiro momento, ou seja, para o plural e para I, então nós usamos do para fazer a pergunta, tá? Gente, e para o he, she, it, nós usamos does, tá? Essa é um elemento muito importante na língua inglesa. Ele não tem tradução. Do, fora de auxiliar, porque o do é auxiliar, né? Mas quando ele não é auxiliar, ele é o verbo fazer, tá? E algumas pessoas ainda insistem em traduzir o do quando ele é auxiliar. Auxiliares em inglês, eles não têm tradução. Eles têm funções, tá? A função dele é indicar que está no presente, está no futuro, que está no passado. A função dele é fazer uma pergunta, é fazer a negativa, tá? Mas ele não tem tradução, né? Então, aqui, é muito importante que você compreenda isso, tá? Olha. Aqui, ó. You live in New York, né? Tu moras em Nova York. Aí eu quero perguntar, tu moras em Nova York? Em português não precisa colocar nada, né? Mas em inglês é obrigatório colocar o auxiliar antes da pessoa para indicar o que é uma pergunta. E como traduz? Não traduz, né? Então, do you live in New York? Aí virou pergunta, né? Ainda que não haja muito entonação de pergunta, ainda assim continua sendo pergunta, porque a estrutura é de uma pergunta, ok? Então, do you live in New York? Tá? Outro elemento importante. Sempre que vocês usarem o do ou does, usei a ferramenta errada aqui, tá? Sempre que nós, né? Vamos incluir também. Sempre que nós usamos o do ou does, então, muitíssimo importante, people, estão atentos, o verbo fica na forma original dele. Sem S, sem ES, sem ING, sem ED, sem essas coisas que acontecem com os verbos. Eles ficam na forma original, sem to, sem nada. Ok? Então, do you live? Does he work? Então, vocês devem lembrar que para he, she, it, o verbo ele é modificado, ele recebe um S e tal, mas a modificação está aqui no auxiliar. O do aqui já recebeu S. E não pode haver duas modificações na mesma frase. Então, isso é uma questão técnica, científica, sabe? Mas assim, usou do ou das, independente de ser na negativa ou na interrogativa, o verbo fica na forma original, tá certo? Então, não me vai colocar mais S aí, que já tem S demais, ok? Pronto, então, esta parte é importante. E aí eu quero destacar para vocês um formato, não sei se isso vai ajudar, né? Mas assim, tecnicamente falando, né? Nós dizemos que as perguntas em inglês, pelo menos no presente simples, tá? É no formato ASI, né? E o que é, né, o tal do ASI? Bom, é assim, ASI, ele quer dizer, né, auxiliar, né, o do, das, o subject, né, o sujeito, e I, he, she, etc., e infinitivo, ou seja, o verbo na forma original. Tá? Então, o formato é sempre esse para yes, no questions. ASI, ok? Auxiliar, sujeito, infinitivo.
ok? Então, no present simple, nós sempre usamos, sempre, não muda nunca, ok? Se for pergunta, tem que começar com auxiliar, né? Ah, you like pizza? Puxa, gente, se eu falar assim, o pessoal vai entender? Vai, claro que vai, mas vai ver que tu é, assim, bem, né? Bem não sabe falar a língua, né? Bem pobrezinho. Então, não faço não, tá? Use o do, use o das, todo mundo usa, né? Por que que vai ser diferente? Dá para entender, porém, não é uma forma correta, ok? Então, é assim, ó. Vocês gostam de criança? Dá para entender? Vocês gostam de criança? Dá, né? Mas assim, puxa, essa pessoa tá falta de educação, né? Assim, a educação dela tá muito falha. Então, olha, vocês estão estudando aqui com o Mr. Marques, por favor, né? Não vai fazer vexame, não. Vamos fazer direito, né? Então, aqui, vários exemplos com o mesmo verbo. Então, do I work? Né? Eu trabalho? I do. Né? Do you work? Yes, I do. Does he work? Olha, usou does, mas o work permaneceu regular, né? Does she work? Né? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Ok? People, olha, muitíssimo importante. Mais uma coisa, tudo parece que é muitíssimo importante. Em português, tipo assim, eu pergunto, né? Tu dormes bem? Como é que tu respondes? Sim, eu durmo, né? Tu gostas da chuva? Oh, quase poético, né? Tu gostas da chuva? Sim, eu gosto. Não é isso? Porque em português não há auxiliar. Mas em inglês existe esse auxiliar do, esse auxiliar das. Se a pergunta foi feita, e ela vai ser feita com do ou com das, então a resposta tem que ser do ou das. Não pode. Eu digo assim, ó, do you like the rain? Tu gostas da chuva? Do you like the rain? Yes, I do. A pergunta foi feita com do, a resposta obrigatoriamente tem que ser com do. Yes, I like. Não pode. A pessoa vai entender? Vai, mas tá tudo errado. Não faça isso, ok? Do you sleep well? Tu dormes bem? Yes, I do. Ok? No, I don't. Então, sempre a resposta curta será usando o auxiliar, ok? O do ou das. Então, does your sister study? Yes, she does. Não pode ser yes, she studies, ok? Tem que ser yes, she does. Do you want a new car? Né? Tu queres um carro novo? Yes, I want. Não, perdeu o carro. Já não vou dar mais. Porque tinha que ser yes, I do. Pergunta com do, resposta com do. Pergunta com das, resposta com das. Parece dica de vestibular. Mas, people, isso é a realidade. Tá certo? Então, não mudem, porque tem que ser assim. Então, tá aqui, tá? Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. E assim por diante. Ok? Como é que pronuncia? Do, pronuncia do. E o does? Pronuncia does. Ok? Não invente, não. Que alguns estudantes ficam inventando, né? Does, does, does. Não faço, não. É does, né? É um A como lâmpada. Does. Ok? Do you speak English? Does she live here? Tá? E uma questão que acontece com frequência, né, que a gente precisa resolver, e é aqui que a gente vai resolver, é o que, people? Às vezes, a pessoa ela confunde, né? Tipo aqui, ó, I do my homework in the evening, né? Eu faço minha tarefa de casa à noite. Aí eu vou perguntar, né? Do you... Aí muita gente fala, do you your homework? Tá errado, né? Porque esqueceu do verbo. O verbo também é do. E mesmo para o verbo do, nós precisamos usar o auxiliar, tá certo? Então aqui, ó, do you do, tu fazes, your homework, a tua tarefa de casa, ok? Faz, né? Tá certo. Tá? Então, isso é importante. Ok? Very well. Então, essa é a parte de gramática aqui da Unit 3B. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos fazer as atividades, né? Vamos fazer, agora estamos fazendo um vídeo só para as duas coisas. Vamos
fazer as perguntas aqui, né? Tudo é pergunta. Claro, my students, né? Tiram de letra, não deixam nada a desejar, porque são estudiosos. Olha, viu? Vamos lá. Ok, people. Complete the questions with do or does. Vamos lá? Né? Aqui, you é do, né? A gente sabe que o does é só para he, para she e para it. E todos os demais são do. Então, you have a dog? Então, do you have a dog? Né? You speak a foreign language? Uma língua estrangeira? Do you? Né? Tu falas? She play the guitar. Ah, she já não é do, né? Já é does. Does she play the guitar? Ela toca violão. He. Does he work or study? Né? Ele trabalha ou estuda? Não, vagabundo. Ok. School children. Ó, school children é plural, né? Às vezes a pessoa olha só para o school, mas aqui é school children, são crianças na idade escolar. Ok? In your country, wear uniform. Do school children. Jamie. Jamie é só uma pessoa, né? Então, does. Does Jamie study French? Your husband work? Your husband é o teu marido. Então, é uma pessoa só. Does. Does your husband cook? Cook, né? Your. Às vezes a pessoa coloca your, bom, your vem de you, então vou colocar do. Não é isso. O your, ele não define se é do ou does. É o que vem depois do your, né? Por exemplo, your friend é uma pessoa só, então será does. Your friends, né? Seus friends, então são vários, vai ser do. Ok? It rain a lot in your country? Chove muito? Does. The students, the students é plural, né? Então, do. Né? Se eles falam inglês na sala. Angela é uma pessoa só, né? Então, does. Does Angela like her job? Ok? Facinho, né? É assim, em inglês é assim, super fácil. Let's go. She works at night. She works at night. Does she work at weekends? Né? Ela trabalha à noite, tá? Mas ela trabalha no fim de semana, né? I don't play the guitar. Não toco violão. Do you play the piano? Toca outro instrumento, né? Toca o piano. He likes sport. Does he like tênis? Porque tênis também é um esporte, né? Vai que ele joga também, né? She speaks foreign languages. Ela fala línguas estrangeiras? Ela fala alemão? Does she speak German? Né? I don't eat fast food. Não como comida rápida, né? Do you eat pizza? Porque pizza também é comida rápida, né? They cook Italian food. Eles fazem comida italiana. Do they cook lasagne? Né? Porque lasagne também é comida italiana, ok? Teresa doesn't live in a flat. Ela não mora num flat. Does she live in a house? A pessoa que faz uma pergunta dessa é porque não tem nada para perguntar, né? Se ela não mora num apartamento, ela mora numa casa, ela mora num trailer. Ok, I want a new phone. Do you want an iPhone? Eu acho que a Apple deve estar patrocinando, porque poderia ser Android aqui, né? Do you want an Android? Mas não, coloca iPhone. My dad drives a Ferrari. Né? Ele dirige uma Ferrari. Does he drive fast? Olha que pergunta, né? É claro. Quem quer comprar uma Ferrari para andar devagar? Sarah drinks a lot of tea. Ela bebe muito tea. Does she drink it with milk? Ela bebe com milk, né? Estraga o tea. Colocar milk estraga o tea. We have 2 children. Temos 2 filhos. Do you have boys or girls? Né? Vocês têm boys or girls? I don't listen to the radio. Não ouve o radio? Mas ouve música no teu telefone? Do you listen to music on your phone? Ok? Tira uma fotinho aí, deixa eu colocar aqui os dois juntos para ficar mais bonito. Aqui, né? Pronto. Ok? Yes? Very well. Essa foi a parte de Grammar People da Unit 3B. Thank you very much. Goodbye.